15 jogos, 13 vitórias do Renato sob o comando do Flamengo. A classificação do Flamengo, do Galo, Atlético Paranaense já tinha confirmado a sua vaga nas semifinais e também a equipe do Fortaleza. Você participa com a gente no Boa Noite. Boa noite, Prieto. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço a você, Jean, Calça, Vitor, fã de esporte com a gente. Uma vitória que já estava, uma classificação que já estava praticamente encaminhada, agora confirmada, com carimbo de Pedro. Um dos poucos que quis jogar futebol nesse Maracanã, nesse Flamengo e Grêmio, bem truncado, talvez contaminado por todo o clima, fora das quatro linhas durante os últimos dias. Olha, o Renato, como eu disse, ele se iguala, em início de trabalho ao técnico Jair Pereira no comando do Flamengo. Já já nós vamos trazer mais detalhes aqui desse trabalho do Renato, como eu disse, fazendo história. Boa noite, Paulo Calçade, seu destaque aqui nesta noite especial de Copa do Brasil, tudo bem? Olá, Prieto, olá, companheiros, olá para você que nos acompanha aqui no Linha de Passe. Prieto, Flamengo, depois do 4-0 em Porto Alegre, foi para o Maracanã com a agenda debaixo do braço, olhando para frente, e foi assim que ele jogou, classificado, mas olhando. Domingo tem o Grêmio, na outra quarta tem Libertadores da América. E é com esse objetivo que o Flamengo entrou em campo, para garantir a classificação que já estava assegurada lá em Porto Alegre e pensando na Libertadores, que a gente mostra aqui no Fox Sports com exclusividade. Pois jogo também do Campeonato Brasileiro, tem público nos jogos do Flamengo, é mais um assunto que a gente vai abordar, discutir, levando informações para você que acompanha o Linha de Passe desta noite. Geode, tudo bem, meu amigo? Destacando aí São Paulo e Fortaleza, o no agregado, goleou a equipe do Grêmio, aliás, sai faísca nesse clássico, que rivalidade, hein, Pedro? Prieto, é um clássico praticamente decidido, como eu falei aqui no destaque inicial, e eu tenho, não dá para ter a convicção, porque teria que ouvir, obviamente, dos jogadores e sentir muito mais um clima do Maracanã, mas me parece, tem alguma observação de que todo esse desgaste da semana passada, declaração de dirigente, provocação, briga nos últimos dias, tentativa de eliminar ontem, tentativa de eliminar hoje ainda, nova tentativa para o final de semana para não ter público, mexeu com esse ambiente de Flamengo e Grêmio. Um ambiente que é mexido já desde aquele 2019, daquele 5-0, Renato Gaúcho ainda do outro lado, Renato Gaúcho agora do lado de cá, Flamengo e Grêmio que volta a se enfrentar no final de semana. Então tem uma faísca aí, como você usou o termo, há algum tempo que ela foi temperada para esse duelo. Então ele já começa também com a gloriosa participação do árbitro, Rodolfo Torques Marques, que logo no começo não consegue controlar, aposta talvez muito mais num diálogo que não me parece ser o forte da característica profissional dele. Aqui não estou julgando a pessoa, mas muito mais como ele tentou levar alguns problemas ali no primeiro tempo, não conseguiu controlar esse clima que já veio diante do jogo, e aí a coisa começou a descambar. Um primeiro tempo de muito pouca bola e muita pegada, muita agressividade, podemos dizer assim, muito, sobrou um bico ali, talvez até do Rodrigo Caio tentando acertar o Borja, uma rivalidade que já vem de algum tempo, então deu para ver muito pouco no primeiro tempo. No segundo tempo, que me chamou a atenção foi, obviamente, o Pedro, não só pelos 2 gols, mas o Pedro voltando a ser decisivo. Já tinha feito um gol no final de semana contra o Palmeiras, um gol decisivo, um gol importante de cabeça para abrir caminho ali. Hoje faz 2 gols, por mais que a vaga tivesse encaminhada, importante você ter o jogador Pedro, quando o Calçade fala agenda debaixo do braço e olhar para frente, é você ter um Pedro como uma opção numa futura decisão, em jogos do Campeonato Brasileiro, acho que é muito isso. Me agradou também a forma como o Renato posiciona no segundo tempo a sua equipe querendo jogar. Muda a situação do Andrés Pereira, um Thiago Maia de muita proteção, gostei muito do Thiago Maia hoje. E se tem outra boa notícia, não só do meio para frente, o Rodrigo Caio, voltando sem sentir, brigando muito com o Borja, brigando muito, por vezes ali tentando ser um pouco até desleal, podemos dizer, pelo biquinho que acabou não pegando, mas quando se preocupou em jogar bola, em combater, uma grande notícia para a torcida do Flamengo, que está aguardando também Davi Luiz. Rodrigo Caio parece inteiro, bem no combate, bem como um dos melhores zagueiros do Brasil, que pode vir a ser, se confirmando, jogando bastante tempo hoje, então acho que algumas boas notícias num jogo que demorou a engrenar e nos oferecer alguma coisa ali no segundo tempo, Preto. Pois é, tem muita coisa para a gente discutir nesse jogo, né? O Gabigol é substituído, faz bico, parece que não queria sair, entra o Pedro ainda entra, e aí parece que tem razão o Gabigol em se preocupar em sair do jogo, porque o Pedro entra e resolve, vai lá e balança a rede. Agora, Calçade, o que eu queria abordar com você, e espero pela sua explicação.
Primeiro jogo em Porto Alegre, eu vi um Grêmio fazendo um bom primeiro tempo. Aliás, em Porto Alegre, muito bom primeiro tempo do Grêmio. E nesse jogo do Maracanã, um Grêmio que também teve um bom início de jogo. Qual é esse barato do Flamengo que consegue inverter essas situações e vencer tão bem esses jogos importantes, hein, Calçade? O Prieto, o Flamengo tinha hoje Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e o Gabigol. Se você olhar para um time que a gente possa imaginar aqui como titular do Flamengo hoje, qual seria a equipe principal? Ela teria esses 3 jogadores, dos 11 que jogaram hoje. Então já começa por aí um pouco a tua resposta, porque é um time que, com 3 titulares que a gente enxerga nitidamente, a gente reconhece o bom momento do Michael, bom momento do Vitinho, mas os titulares são outros. Então é um Flamengo que hoje, com esses 3 vindo de um 4-0, ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. Então o Grêmio tem uma dificuldade imensa em todos os sentidos, né? As dificuldades do Grêmio, elas aparecem no elenco, que o Flamengo, aqui eu acabei de mostrar que o elenco do Flamengo hoje é um pouco diferente. O elenco do Flamengo, a gente já falou aqui muito linha de passe, que o elenco do Flamengo tinha 12, 13, 14. Hoje o elenco do Flamengo, graças ao trabalho também, aí é preciso observar que o Renato, desde a chegada do Renato, o Renato conseguiu colocar mais jogadores para dentro da equipe. O Michael num momento diferente, o Vitinho num momento diferente, o Rodinei estava emprestado lá para o Inter, voltou num momento diferente, quando entra ajuda. E aí, é claro, o Flamengo é o Andrés Pereira, né? Finalmente voltou o Thiago Maia. Então ele incorporou para a equipe outros jogadores, né? Ele trouxe para a equipe. E tem o Pedro, né, Prieto? O Pedro, você fala, Filipão, o Pedro agora é seu. Entra e joga. Não sai, não se conversa, não se fala mais sobre isso. Então, e o Renato está corretíssimo. Mais uma vez o Gabigol chiou, reclamou, não gostou, e o Renato fez muito bem. O Renato não pode ter um centroavante só, ele tem 2, ele precisa dar o gostinho para o Pedro. Não é fácil manter um jogador como o Pedro no banco de reservas. Não é fácil. Então você precisa dar um pouquinho para ele, dar o gostinho para ele, porque esse cara pode decidir um campeonato. Pode ser ele que vai decidir a Libertadores se o Flamengo passar. Então, a gestão do grupo é uma coisa que está na cabeça do treinador. Se deixar para o Gabigol, Gabigol é mais 10. Mas aí não é um jeito bom de ganhar campeonato. Então a diferença está aí. Hoje o Flamengo consegue ampliar o elenco, trazer jogadores que estão num bom nível, uma confiança lá no alto, e o Grêmio lá embaixo, no fundo da tabela, a volta do Felipão. Quer dizer, é a volta da tentativa do Grêmio de restabelecer um passado que deu certo. Além disso, é isso. Não tem mais do que isso. E pegando o Grêmio em reformulação. Jogador saindo, outros perdendo espaço e precisando contratar, e uma ideia mais antiga para reformular tudo isso. Então vai dar trabalho para o Grêmio, e o Flamengo está aí, Preto, ó, cabecinha na agenda. Domingo tem que ganhar do Grêmio outra vez, porque é Brasileirão, ele está disputando o título do Brasileiro com o Atlético Mineiro. E depois, na quarta-feira, mais uma vitória. Aí é semifinal de Libertadores, a primeira em casa. E ele tem que construir um placar para poder ir com folga para o Equador, para poder atrair o adversário e jogar nas costas, como o Flamengo joga e tem jogado muito bem, de uma defesa que sobe. Então os compromissos de hoje, domingo e quarta-feira, não vou nem passar daí. Você pegar os 3, hoje era decisão, embora tinha aí uma folga. Domingo, para quem disputa título brasileiro, é decisão. E na quarta-feira, Preto, é decisão outra vez. E tem que estar todo mundo aí. Tem que ver se a Arrascaeta volta, se o Everton Ribeiro está inteiro, que veio da seleção também. Bruno Henrique voltou a treinar, se ele consegue jogar. Recriar o time do Flamengo. Não pode ser esse time aqui para quarta-feira. Aí vai ficar um pouquinho complicado. E você falou que Pedro pode decidir campeonato, e está decidindo, né? A cada jogo, uma decisão. Na Copa do Brasil, hoje decidiu. 2 gols, bola no peito, bicicleta, enfim, uma bela partida no pouco tempo que teve em campo no Maracanã, o Pedro. Então é sobre isso que eu quero conversar com você, Jean, e com o Birner também. Ô Jean, eu fico imaginando o seguinte, ter
Pedro e Gabigol no mesmo time é uma ótima para o técnico, não é, Jean? Agora, como é que resolve? Então, a questão, né, Prieto, é que não são só o Pedro e o Gabigol. Como o Flamengo tem muito jogador bom, de fato, eu não acho absurda a escolha do Pedro no banco de reservas, por melhor que ele seja, e ele é muito bom, e eu concordo com o Calçade. Não é só o Felipão que falava, me dá o Pedro e eu coloco ele como titular no time. Acho que praticamente todos os times do Brasil topariam o Pedro para escalá-lo como titular. Agora, colocar o Pedro e o Gabigol não se torna uma obrigação a partir do momento que o Flamengo também tem o Arrascaeta, também tem o Bruno Henrique, enfim, também tem o elenco que tem, né, do Everton Ribeiro, os jogadores ofensivos que tem à disposição. Claro, a gente pode discutir se ele não poderia jogar um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que é mais um detalhe do que qualquer absurdo que a gente possa destacar. E em relação ao Pedro hoje, Prieto, eu queria destacar também a maneira como ele entrou em campo. Os caras ali se matando, brigando, xingando, cuspindo, reclamando, num jogo já decidido, uma vibe absolutamente, acho que errada e desnecessária, e infelizmente esse é o padrão do nosso futebol. E não adianta dizer que o árbitro era ruim, porque árbitro ruim é o que mais tem aqui. Se todo árbitro ruim for justificativa para esse tipo de comportamento que a gente viu no primeiro tempo e também em boa parte do segundo tempo, a gente vai justificar que os jogadores ajam dessa maneira o tempo todo. Então, se o árbitro é ruim, vamos tentar fazer com que ele não seja ainda pior do que ele já é. E os jogadores não fizeram isso praticamente o jogo todo. O Pedro entra e me lembrou muito, né? Até cheguei a escrever um texto sobre isso no meu blog, depois daquele Espanha e Itália, do relacionamento dos jogadores, dos caras se enfrentando num jogo essencial da Euro, importantíssimo, considerando o cara um adversário, mas respeitando o adversário, entendendo que o cara tá querendo ganhar como ele. E acho que o Pedro foi legal, porque ele entrou com aquela pegada dele, né, sorridente, foi lá, deu um baita abraço no Rafinha, que é um mala também, porque o Rafinha é um dos que mais reclama, é bom que a gente diga, mas foi lá, deu um baita abraço, deu um sorriso e tal, e depois foi fazer o quê? Jogar futebol. E o pênalti sai de um lance genial do Pedro, ele converte o pênalti e dá a vitória ao Flamengo. Então é a demonstração, esses poucos minutos do Pedro em campo, demonstram que você pode tratar o adversário com respeito, que você não precisa ser um mala em campo o tempo todo reclamando, xingando e exibindo virilidade, e mesmo assim, jogando futebol, quem diria, a gente pode decidir os jogos no Brasil.